No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está a Patrícia Barão, responsável do Departamento Residencial da JLL Portugal. É vice-presidente da Associação Portuguesa de Profissionais e Agências Imobiliárias, a APMIP, e fundadora e diretora da WIRE, Women in Real Estate. Paralelamente, coordena o curso executivo de Consultoria Imobiliária no ISEG, onde é também professora no curso de Gestão Imobiliária de Luxo. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Sara, por ter vindo partilhar aqui alguns conhecimentos connosco. Queria começar por lhe perguntar qual é que é, neste momento, o balanço do impacto que a inflação e a subida de juros está a ter no mercado imobiliário português. Olá, muito obrigada pelo convite, Sara. É um gosto enorme estar aqui. Então, o imobiliário não é imune à subida das taxas de juro e ao aumento da inflação. Aliás, nós sabemos que, historicamente, sempre que há subidas da inflação e, consequentemente, a subida das taxas de juro, o imobiliário tem, naturalmente, uma quebra. Mas, surpreendentemente, o primeiro trimestre deste ano foi um excelente trimestre, ao nível quer do volume de vendas, quer ao nível também do seu valor. Embora já desde outubro do ano passado tenha havido uma quebra, enfim, de 3, 4, 5% do volume do imobiliário. Estamos a falar agora de imobiliário residencial. E essa tendência tem vindo a continuar também para este ano. Mas nós sabemos que o imobiliário tem mostrado uma resiliência a toda a prova e eu acredito que vai continuar a mostrar essa mesma resiliência, mesmo com este contexto mais desafiante do aumento da taxa de inflação e das taxas de juros. Embora todos saibamos que a perda de rendimento das famílias faça com que se questione sempre a muda de casa ou os investimentos que as famílias possam fazer no futuro. E nos últimos anos o mercado imobiliário português sentiu subidas consideráveis de preço. Era expectável ou não era expectável? Havia a expectativa, e talvez assim, ou a especulação, de que este contexto pudesse influenciar os preços para baixo, não é? Isso não está a acontecer. Porquê? Bom, a resposta é clara. O imobiliário funciona como qualquer outro mercado na dinâmica daquilo que é a procura e a oferta. E a verdade é que a oferta de imobiliário tem sido muito escassa e a procura tem sido altamente dinâmica. Logo, este imbalance faz com que os preços, enfim, não deixam e aliás, o que nós prevemos é que até em determinadas localizações esse aumento continuemos a assistir a esse aumento. O ano passado o aumento dos valores do imobiliário já rondou cerca dos 12%, embora nós também tenhamos que fazer uma análise daquilo que tem sido a base do valor do imobiliário, porque quando olhamos para o grande centro de Lisboa, nós vemos que os aumentos têm sido residuais e abaixo dos 2 dígitos, mas depois quando olhamos para as outras localizações do país, e aí entramos em localizações como a Guarda, como localizações que possam ser consideradas não tão centrais ou não tão como as grandes cidades, aí sim houve um aumento de 2 dígitos nos preços. Porquê? Porque a base da análise é uma base muito baixa. Portanto, quando partimos de uma base baixa, o volume é menor, não é? O volume, exatamente. E como é que se contorna esta falta de oferta? Porque o problema essencial é esse, não é? É que a nova oferta não existe, ou praticamente é inexistente. Como é que se contorna este problema no mercado imobiliário? Se é que é um problema. Eu diria que é um grande desafio
E poderíamos ficar agora o resto do podcast a falar sobre o tema, mas eu diria que nós podemos talvez dividir aqui estas ideias em 3 fases. Eu diria que a curto prazo, a única forma de nós trazermos produto novo para o mercado é nós entrarmos na questão fiscal. Nós darmos, quando eu digo nós, enfim, país, não é? Olharmos para quem toma as decisões a este ponto, que é nós fiscalmente conseguirmos ser atrativos o suficiente para trazer para o mercado produto novo e incentivar os investidores e quem está atualmente no mercado a investir em imobiliário para que esse produto venha para o mercado. E eu aí, a curto prazo, eu diria que nós só conseguiríamos isto pela questão fiscal. Nós temos o tema do IVA, que sabemos que o IVA, por exemplo, na reabilitação urbana estava a ser 6% e a diferença dos 23% para os 6% foi, durante a altura da reabilitação urbana, muito importante para a revitalização das cidades. E aqui está, enfim, um incentivo que fez com que aumentasse a oferta de imobiliário. Portanto, eu diria que ir diretamente ao tema fiscal. Depois, eu acho que se nós formos olhar a mais longo prazo, nós temos que olhar para as cidades de uma forma enfim, mais orgânica, ou seja, como é que nós podemos criar oferta nova e ao mesmo tempo termos uma rede de transportes que permita quem trabalha em Lisboa não estar 2 horas no trânsito e poder chegar ao seu emprego em 20 minutos ou vá lá, no limite em 30 minutos. E aí nós temos que ir para temas estruturais como olhar para as cidades, para a dinâmica das cidades e perceber como é que nós podemos melhorar a nossa rede de transportes para podermos ter as famílias, enfim, a ter uma qualidade de vida onde não passem horas no trânsito, que é o que acontece atualmente quando se vive fora da cidade. E não podemos ter, no fundo, a ilusão de que vamos todos morar no centro de Lisboa, porque realmente isso não faz sentido, não acontece em nenhuma outra cidade da Europa. Sim, temos um exclusivo, não é, hoje em dia. Claro, e nós não podemos também depois olhar para aquilo que são hoje as nossas cidades e ficar muito espantados quando os preços são os atuais, porque se nós formos a 10, 15 anos atrás, nós às 7 da noite ou 8 da noite não conseguiríamos, se calhar, estar tranquilas na Baixa de Lisboa, porque o ambiente, enfim, era completamente até perigoso. Hostil, não é? Exatamente, e hostil. Portanto, e nós temos que ser honestos na forma como olhamos para o imobiliário e até mesmo olhar para todo este fenómeno e perceber o que é que nós, Portugal, éramos antes de efetivamente termos as medidas que incentivaram os estrangeiros a vir para Portugal, o que é que aconteceu para chegarmos até aqui, para o nosso imobiliário estar hoje onde está e percebermos como é que nós vamos conseguir responder às necessidades de habitação, mas sem, obviamente, afastar aquilo que tem sido tão importante para nós, que é esta dinamização do mercado internacional também. Recuo um pouco àquilo que disse há pouco, pelas questões fiscais, de ser maior o incentivo para o investimento. Esse é o grande problema ou há efetivamente alguma dificuldade, quer no licenciamento, por exemplo, concessões de licenças para construção, e sendo que se há esse problema, se isso é uma coisa, um problema e uma questão que seja quase exclusiva dos grandes centros, nomeadamente da Grande Lisboa, ou se é uma questão por esse país fora? Eu diria que é transversal e esse é um belíssimo ponto, Sara, porque o tema do tempo dos licenciamentos é de facto muito, muito desafiante para um promotor imobiliário, porque os ciclos do imobiliário são longos, mas muitas vezes o tempo que se espera para licenciar um projeto pode inviabilizar completamente o desenvolvimento daquele projeto. E nós temos esse tema, não temos só na Câmara das Grandes Cidades, nós sentimos mais leveza quando entramos em câmaras que são mais ágeis e câmaras que são, enfim, que têm uma dinâmica que não é tão densa e tão, enfim, e com tanto volume de trabalho como são, por exemplo, as câmaras de
de Lisboa e do Porto, mas mesmo entre estas duas câmaras há de facto uma grande diferença na forma e no tempo que os projetos demoram a licenciar. E quando nós olhamos para um projeto imobiliário e quando sabemos que um promotor, porque um promotor ou um investidor, ou os dois, no fundo, quando tomam a decisão de investir em Portugal e de desenvolver um projeto, têm o seu business plan e, no fundo, têm os timings para aquela promoção, quando ela realmente resvala para 2, 3, 4, 5 ou mais anos, isto tem um impacto enorme naquilo que é o business plan que foi inicialmente pensado. E pronto, e este é um fenómeno que nós vemos a acontecer todos os dias e que tem um impacto muito grande também na nova oferta que vem e até no afastamento de quem possa ter interesse em investir em imobiliário em Portugal. E também pegando numa parte que referiu há pouco, no caso dos estrangeiros, qual é o peso que os estrangeiros estão a ter na subida de preços das casas? Porque há uma grande, há muito diz que disse e muita especulação em torno desta questão. Sabemos que é a falta de oferta que efetivamente faz com que os preços subam, porque lá está, não há oferta, há quem dê mais, não é? Portanto o preço sobe. Mas qual é o impacto? É possível calcular? Sim. Então, nós em 2022 foram transacionadas 168 mil casas e sabemos que o peso do mercado internacional foi de 6%. Portanto, temos 6% de clientes internacionais nestas 168 mil casas vendidas. Obviamente, quando nós olhamos para a cidade de Lisboa, esse peso é bastante superior. Eu diria que poderá rondar à volta dos 30% o peso do mercado internacional. Agora, nós temos que olhar para o fenómeno do mercado internacional. Nós sabemos que o ticket médio de investimento de um cliente internacional ronda os 540 mil euros. Estamos a falar do valor de compra. Do valor de compra. O valor de compra deste segmento internacional, ou seja, o valor médio da transação de um cliente internacional ronda os 540 mil euros. É este o valor. E sabemos que, quando olhamos para no fundo, a maioria ou seja, a maioria das pessoas que compram casa em Portugal são portugueses, ou seja, é o cliente doméstico. E esse ticket é bastante inferior, ou seja, nós estamos a falar de transações que rondam os 140, 160 mil euros a transação, ou seja, o ticket de investimento de uma família portuguesa. Portanto, quem está a dinamizar este mercado, o mercado residencial, é um mercado doméstico e também sabemos que 82% destas transações foram usados, ou seja, foram imóveis que foram transacionados entre particulares. Estamos a falar do todo ou do todo, ou seja, das 168 mil unidades vendidas... Pois não há oferta do novo, não é? Exatamente. 82% são imóveis usados. Portanto, e quem dita o preço de um imóvel usado é o proprietário, que na maioria são famílias, são particulares. Portanto, desde que alguém pague, não é? Desde que alguém pague. Obviamente. Portanto, ou seja, nós estamos a assistir a uma dinâmica onde, quando o tema do mercado internacional surge, é importante nós percebermos porque é que este peso tem aumentado, porque é que se calhar temos hoje em dia os americanos a olhar para Portugal, coisa que não olhavam há 2, 3, 4 anos atrás, e hoje em dia é uma das nacionalidades com mais peso na compra de casa, e temos que olhar para todos os fenómenos. Eu gosto muito de dar este exemplo porque eu acho que isto, para quem nos possa estar a ouvir, é talvez uma forma interessante de olhar para o imobiliário. Eu diria que o setor imobiliário funciona como a nossa pele, ou seja, nós temos que olhar para tudo o que acontece no nosso corpo para perceber quais são os sintomas, neste caso macroeconómicos, que possam estar a acontecer, que depois sim vão ter efeito no imobiliário. É um exemplo que eu gosto de dar, de uma pessoa que eu gosto muito de ouvir falar, que é o António Gil Machado, da Vida Imobiliária, uma pessoa com quem eu
tenho aprendido imenso e eu gosto muito eu gostei muito quando ouvi dar este exemplo, porque eu acho que é exatamente o que se passa no setor imobiliário, que é este setor vai dando sinais ou vai crescendo, ou abrandando, ou diminuindo, consoante as várias, o contexto que nós estamos a viver. Portanto, e é isso que acontece. Nós temos agora uma realidade que não tínhamos há uns anos, que é, temos estrangeiros a comprar casas em Lisboa e no Porto. Antigamente o mercado internacional estava concentrado no Algarve, não é? E eram os ingleses, os irlandeses, os alemães. E agora não. E agora temos uma dinâmica nas nossas cidades que nós não tínhamos há uns anos. E obviamente que vamos ter que saber viver com isto, vamos ter que saber ter casas para todo o tipo de clientes que nos procuram, sejam estes clientes internacionais que procuram casas, se calhar, com outras características, sejam as famílias portuguesas que têm o direito a ter uma habitação condigna, e também nos cabe a nós arranjar soluções para essas famílias. Portanto, vamos ter que olhar para tudo isto e arranjar as melhores soluções para este tema. Sendo que aquilo, tendo em consideração os valores de transação entre estrangeiros e portugueses, estamos a falar de um mercado talvez um pouco diferente, ainda que isso tenha efeitos depois, não é? Porque nas outras camadas, porque imagine se uma classe média alta não consegue depois comprar as casas que estrangeiros estão a comprar com maior poder de compra, acabam por comprar um bocadinho mais abaixo, mas influenciar o resto do mercado também. Sem dúvida. Já agora, olhando agora para o momento em que estamos a atravessar, como é que quem está a pensar comprar casa ou vender casa, quais são os cuidados, ou o que é que diria a alguém que está a comprar e a alguém que possa estar a vender casa? Essa é uma pergunta ótima, porque tem sempre muito a ver com o contexto da vida de cada um, não é? Pronto, então, mas eu diria que a dinâmica de compra e venda de casa vai sempre existir. Há sempre famílias onde nasce mais uma criança, há sempre um casal que se divorcia, há sempre uma necessidade de uma casa maior ou de uma casa mais pequena, e nós viemos de um contexto de uma pandemia onde todos tivemos ali confinados às nossas casas e a necessidade... Repensámos na nossa casa, não é? Repensámos completamente a nossa forma de viver nas nossas casas. Portanto, nós viemos de um contexto que nos levou a olhar para as nossas casas de uma forma diferente. Portanto, eu diria que vai sempre existir esta dinâmica. Quem procura casa deve sempre procurar, primeiro, pela localização que lhe é mais conveniente, tendo em conta, obviamente, a sua vida, a sua dinâmica familiar, a sua deslocação para o seu emprego, para, enfim, naquilo que são as dinâmicas de cada pessoa, e, acima de tudo, se vai recorrer a financiamento bancário, terem atenção este cenário atual que nós temos do aumento da taxa de juros, que eu acredito que ainda não vamos ficar por aqui, ainda podemos ter aqui mais um ajuste em alta, portanto, e é preciso ter esta atenção. Que é algo que, aliás, os bancos já fazem antes de conceder, não é? Mostrarem esses cenários. E ainda bem, porque eu acho que nós aprendemos todos muito com a última crise. Portanto, ainda bem, a nossa banca hoje está muito melhor preparada para nos ajudar e nos aconselhar sempre às melhores decisões. Portanto, mas é sempre uma decisão da família, não é? Fazer esse exercício. Até qual é a nossa taxa de esforço, e fazer essa análise de literacia financeira que temos todos que ter quando olhamos para a gestão do nosso dinheiro e da nossa vida. Mas, acima de tudo, ter muita atenção à localização, às dinâmicas da família e, obviamente, depois procurar um imóvel que corresponda àquilo que são as necessidades de cada um. Quem está a vender, eu diria que há toda uma preocupação que é preciso ter para garantir que o imóvel está com tudo em ordem, e recorrer, obviamente, às consultoras e agências que são especialistas neste tipo de transação, para que possa, obviamente, ajudar a fazer uma proposta onde se possa chegar àquilo que é o valor de mercado daquele imóvel, porque muitas vezes os proprietários
proprietários põem alguma carga emocional em cima do imóvel e porque houve alguém que disse que não, agora esta localização está muito inflacionada e a casa agora já vale mais 30% ou 40% ou 50% e enfim, e é preciso fazer uma análise real do valor do imóvel e isso, no fundo, as agências e as consultoras são enfim, o canal certo para fazer este trabalho. Porque, como dizia a Sara há pouco, há também muito achismo às vezes à volta deste tema. E pronto, e saber qual é que é o valor correto e colocar a casa nos canais certos para ir àquele target, que é o target específico para aquele imóvel. Muito bem. Dicas deixadas? Dicas deixadas, que é sempre muito importante. Às vezes os proprietários pensam que o vender a casa sem recorrer a uma agência é a melhor decisão e não é. Eu acho que o consultor imobiliário, ao fazer bem o seu trabalho, vai saber dar ali uma boa consultoria de forma a que a casa seja transacionada ao melhor valor e da melhor forma. Portanto, e às vezes isto falha aqui quando se quer dar o salto aqui. Às vezes não sabemos como encontrar um bom especialista, não é? Às vezes é como em tudo na vida, não é? Um bom dentista, um bom médico. A JLL aí pode ajudar. Um bom agente imobiliário. Patrícia, olhando para os portugueses, qual é a camada, se é que há dados mais reais e atuais sobre isso, como é que os portugueses são investidores imobiliários ou só compram para viver? Há muitos portugueses que investem em imobiliário e eu diria que enfim, quando nós olhamos para os investidores, nós temos desde os pequenos aforradores, que no fundo são pessoas que acabam por investir e comprar um apartamento para arrendar ou 2 apartamentos para arrendar ou fazer ali um portfólio de imóveis onde se possa ter uma rentabilidade que seja uma rentabilidade atrativa, ou pelo menos melhor do que a banca possa oferecer, e depois temos efetivamente investidores institucionais com um grande peso onde têm grandes portfólios de imobiliário e onde as yields são, enfim, o grande objetivo destes investidores. Eu diria que olhando para as famílias portuguesas e olhando para o nosso público, quando falo aqui até do mercado residencial, nós temos sido surpreendidos por portugueses e por famílias que nos procuram para precisamente formar e criar um portfólio de apartamentos com o objetivo de colocar no mercado de arrendamento de longo prazo e daí ter uma renda que possa ser uma renda que garanta ali que garanta um extra. A maior parte dos portugueses ainda assim não é investidor, não é? É comprar casa para viver. Nós devíamos olhar mais mesmo para essa compra enquanto famílias como um investimento, porque normalmente colocamos a parte emotiva, não é? A casa onde vivemos, o nosso porto seguro. Devíamos olhar mais para a casa como um investimento? Sim, Sara, sem dúvida. A casa é o ativo é o ativo com mais expressão na vida da família dos portugueses. E nós somos tradicionalmente um povo que compra casa. Ao contrário, por exemplo, de outros países, e nomeadamente dos países nórdicos, onde a tradição não é a aquisição de casa, nós, portugueses, temos muito este tema do comprar casa. E quando compramos casa, nós estamos a comprar ou nós estamos a adquirir aquele que vai ser o nosso maior ativo, onde nós vamos ter, eu diria quase, o tema da nossa herança para os nossos filhos. É ali que está concentrado as nossas poupanças. Portanto, a casa tem que ser vista, não, obviamente, sempre como um espaço onde as famílias crescem, enfim, e vivem e são felizes, mas também como um ativo onde eu vou investir e onde eu espero ter algum retorno se, enfim, obviamente, numa outra situação eu queira vender para comprar outra ou noutra circunstância. Na verdade, o mercado imobiliário, e olhando para o histórico,
e naturalmente vamos pensar em Portugal porque é onde nós estamos, tem sido um dos investimentos mais rentáveis. Sem dúvida, e nós olhamos hoje, e eu posso dar vários exemplos de imóveis que nós transacionámos em 2016, 2017, que neste momento já foram, enfim, revendidos por preços e por valores muito, muito superiores àqueles que foram a sua compra, e que estes imóveis que até foram comprados para rendimento estão a dar e estão a ter yields de 7, 8, 9%, o que é efetivamente muito interessante. Sendo que ainda assim é preciso achar aqui algum alerta de que o investimento imobiliário é como outro qualquer. Portanto, é preciso ter cuidado antes de avançar para ele, não é? Sem dúvida. Conhecimento, pelo menos. Conhecimento. Daí, mais uma vez, ser muito importante esta consultoria de quem é especialista no tema e quem pode aconselhar a avançar com aquele investimento, tendo em conta, obviamente, os interesses de quem está a comprar. E pegando um bocadinho no que acabou de dizer e em recorrer a profissionais, quais são os principais desafios da mediação imobiliária? Eu diria que tornar esta profissão mais digna, ou pelo menos profissionalizar o setor. O consultor imobiliário ainda é visto hoje em dia como uma profissão menor, porque lá está, são pessoas que vão trabalhar para as grandes redes e pronto. E efetivamente eu tenho o espaço de poder defender este setor, não só como fazendo parte da direção da APMIP e até mesmo na WIRE, na Associação de Women in Real Estate, e é uma das coisas que nós trabalhamos muito, é dignificar o setor, é trazer para o setor um profissionalismo que dignifica a profissão do imobiliário e do consultor imobiliário. Portanto, eu diria que esse é um grande desafio da mediação. Um outro desafio passa por nós conseguirmos, de uma forma, ou com uma linguagem mais fácil, ajudar a desmistificar algumas situações de dúvidas que existem à volta do que é uma transação imobiliária. Muitas vezes nós deparamos com situações onde as pessoas querem investir em imobiliário e depois não sabem muito bem como é que o vão fazer, não conhecem toda a documentação, também não sabem como é que funciona o tema depois das revendas, das mais-valias, e tudo isso é muito importante nós ajudarmos nesta, enfim, eu diria quase nesta educação do imobiliário. Portanto, é um desafio que a mediação também tem, ajudar a desmistificar o que é o setor, com dados, com factos, com exemplos, para que a maioria dos portugueses saiba o mínimo para poder também tomar as melhores decisões quando se fala em investir em imobiliário. Essa percepção que o comum dos portugueses tem estará relacionada, pelo menos é a minha percepção, houve uma altura no mercado, não me parece que seja o recente, mas houve uma altura no nosso mercado que qualquer pessoa ia para o mercado imobiliário vender casas, independentemente de perceber o que estava a fazer ou não. Terá sido isso que levou a que muitas pessoas torcessem o nariz e achassem que podiam vender a casa pela sua própria mão em vez de estarem a pagar uma comissão. Está muito diferente o mercado hoje em dia? Eu diria que está muito diferente também porque o próprio mercado também está mais desafiante e também já fez a sua própria limpeza, não é? Portanto, eu acredito que hoje um consultor imobiliário seja posto à prova com o conhecimento do mercado para poder, enfim, prestar este serviço. Portanto, está muito melhor, eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Houve uma altura que houve um boom do imobiliário e que muitas pessoas saíram até das suas profissões e vieram para o imobiliário porque é um setor onde se ganha comissões e comissões que podem ser realmente muito elevadas, e isso foi muito atrativo e muitas pessoas vieram sem a devida formação. O que se defende à data de hoje é que é preciso existir formação, as pessoas têm que ter educação para poderem prestar o serviço de mediação imobiliária, e é aí que nós estamos a trabalhar também muito na APMIP, é nesta formação dos consultores, de forma a que também possam ser credenciados para que possam efetivamente estar preparados para prestar o melhor serviço.
Portanto, está diferente, já houve uma limpeza natural, à medida que o mercado possa estar mais desafiante, essa limpeza vai continuar a existir. Portanto, eu acredito muito que nós estamos a caminhar para um cenário onde os profissionais do imobiliário já começam a ser, enfim, considerados de uma forma mais, diria, mais justa. Credível, não é? Mais credível. E mais credível também. Patrícia, as notícias e as alterações que foram feitas aos vistos Gold e aquilo que já foi implementado e que está em cima da mesa para ser implementado através do pacote Mais Habitação, está a ter impacto no mercado? Já se sente alguma coisa? Mesmo que agora, de repente, viesse alguém dizer, olha, esqueçam, isto foi tudo assim, tivemos aqui só a trazer umas ideias, mas afinal isto não vai avançar, mesmo que isto acontecesse, o impacto já tinha sido causado. Portanto, nós já conseguimos passar uma mensagem negativa para fora sobre todo este programa de Mais Habitação, que, atenção, tem coisas muito positivas, e há pouco falámos no licenciamento, e é uma das medidas que eu acredito que terá impacto, esta agilidade que se pretende também com uma iniciativa ótima do programa Mais Habitação. Mas no que diz respeito ao tema dos vistos Gold, aí o impacto foi extremamente negativo, no sentido em que a imagem que passou para fora foi que Portugal já não recebe bem o investimento internacional e que uma medida que foi criada, que foi uma medida de atração de investimento estrangeiro para Portugal, está, portanto, prestes a terminar e, enfim, o que foi dito há uns anos, hoje já deixa de fazer sentido. E uma das coisas que para o mercado de investimento é dramática é esta falta de confiança que o investidor tem no mercado. Só o facto de se falar no assunto e de saírem nas notícias e de nós termos saído pelas piores razões nos mídias internacionais, só isso já abanou o mercado e já teve um impacto negativo. Portanto, agora, estas medidas, na minha opinião, são claramente medidas enfim, eu diria quase de cariz político, que não fazem qualquer sentido numa altura destas, onde nós deveríamos estar era precisamente a criar incentivos de atração e não o contrário, e não estar a acabar com os incentivos que nós lançámos até aqui. Portanto, isto para mim é um perfeito nonsense, e acho que não é um tiro no pé, são 2 tiros, um em cada pé, e nós vamos pagar esse preço mais à frente. E não são os 26 mil vistos que foram, enfim, criados desde o início do programa até agora, quando há pouco lhe disse que só num ano foram 168 mil transações feitas. Portanto, não é aí que está o impacto. E o impacto na imagem do país, o impacto que nós passamos para fora, esse sim é muito mau quando nós temos a nossa riqueza muito assente naquilo que é o turismo e, obviamente, também o setor do imobiliário com grande peso e que precisamos, obviamente, da atração do investimento internacional para o nosso país em todas as frentes do setor. Portanto, é até quase... Para quem trabalha em imobiliário há tantos anos e no fundo, eu já passei por alguns ciclos e algumas crises, é até... entristece-me porque nós, no fundo, nós queremos trabalhar, não é? Nós queremos fazer com que a dinâmica do setor continue. E este tipo de situações, este tipo de decisões têm um impacto muito grande na imagem, porque depois nós ainda ninguém nos vai explicar qual é que é o resultado, ou qual é que pode ser o resultado deste programa. Ainda ninguém vai dizer, não é? O que é que nós vamos ganhar com isto? Na verdade ainda não está bem fechado, porque ele agora está no Parlamento, certo, não é? Certo, não está, mas já andamos à mesa a discuti-lo, e eu já tenho feito parte de vários fóruns onde a discussão vai ao ínfimo pormenor, e a verdade foi que eu tenho feito sempre esta pergunta, que é, eu preciso... Nós funcionamos com KPIs, nós funcionamos com indicadores de gestão, nós precisamos de saber quando tomamos uma decisão, qual é o impacto dessa decisão em números, em factos, qual é, e nem estou a pedir que sejam accurate no resultado, digam só o que é que se espera deste programa, se efetivamente ele for para a frente, que, como disse bem, ainda está em discussão, mas no melhor cenário, o que é que se espera daqui?
Qual é que vai ser o cenário daqui a 4, daqui a 5 anos? O que é que se espera destas medidas? E é aí que eu sinto que ainda ninguém me conseguiu dar uma resposta. Ainda ninguém veio conseguir, ou pelo menos a mim, que tenho feito e participado em muitas conversas sobre o tema, qual é que é o resultado deste programa? Ou qual poderá ser? Os vistos Gold são determinantes para o investimento internacional? Não. São poucos, não é? Não. Tendo em consideração os números que acabou de partilhar, Sim. não é por isso que os estrangeiros investem, não é? Não são 1000 unidades por ano que vão fazer aqui a diferença, mas eu diria que vão haver, obviamente, cidades mais impactadas, mas é o tema da imagem, que é como é que nós lançamos um programa, como é que nós estamos a dar ou a atrair investidores. A palavra investidores aqui nem faz muito sentido, mas como é que nós estamos a transmitir uma série de condições e depois a seguir há uma alteração e já vamos dizer que afinal as condições não são estas, que passam a ser outras, e normalmente quando tomamos estas decisões são sempre situações de castrar, de limitar, é difícil este dano na imagem, é complicado. Mais do que o número. Sim. Ainda assim Portugal continua a ser atrativo para investimento. Graças a nós que os fundamentals do nosso país continuam, não é? Aquilo que nós temos de melhor nós continuamos a ser este país incrível, onde temos infraestruturas de saúde, educação, rodoviárias. Nós temos um país extraordinário e não é só por termos um clima ótimo e termos uma gastronomia excelente, nem sermos um povo hospitaleiro, é a combinação de vários fatores, a segurança, o nós conseguirmos criar condições de vida e ter uma qualidade de vida que é muito valorizada pelos estrangeiros, e tudo isto está cá. E é aquilo que nós, aliás, eu diria quase, é a única coisa que nós realmente temos, que sabemos que não vai mudar. Mesmo que venham estas decisões e mesmo que venham terminar com os programas ou até, enfim, lançar estas pequenas bombas aos pés do setor, nós vamos continuar a ter um imobiliário de qualidade, a oferecer condições muito, muito boas para quem nos visita e para quem nos procura, e isto vai continuar, portanto. E depois temos um país que é um país que oferece tudo com uma qualidade incrível, não é? Nós estamos aqui em Lisboa e em 20 minutos estamos numas praias incríveis do Guincho, ou em 1 hora estamos na costa vicentina ou na costa alentejana com uma comporta, com aquelas praias incríveis, e ainda conseguimos ter esta maravilha de país que somos uns sortudos. Somos muito sortudos e temos muita sorte, e não podemos, às vezes nós como damos por dado adquirido, acabamos por não valorizar tanto, ou pelo menos já faz parte, não é? Já faz parte, mas depois nós que vivemos muito esta realidade do mercado internacional e ouvimos os estrangeiros a comentarem connosco o bom que é viver cá e as condições que nós temos, isto depois faz-nos realmente valorizar cada vez mais o nosso país, e isso é uma coisa que eu acho que nós temos que estar muito gratos. E orgulhosos, não é? E orgulhosos. Estamos mesmo quase no final. Vou só aqui uma pergunta para os mais jovens, para quem está a tentar entrar no mercado imobiliário, os que querem sair de casa dos pais. Eu se calhar fazia aqui um paralelismo. Há 20, 30 anos era difícil sair de casa dos pais e comprar uma casa. Estamos a voltar atrás. Como é que os jovens devem olhar para o mercado imobiliário? É verdade, esse é um dado. Aliás, os dados demográficos têm tido alterações incríveis. Temos cada vez mais famílias mais pequenas. Isso tem um impacto grande também na oferta das casas novas. Quer dizer, tudo isso são elementos que nós estudamos e que nós olhamos com muita atenção. Mas, enfim, os jovens hoje em dia estão com esse desafio, é verdade, porque para já é mais difícil agora o mercado de trabalho, enfim, dar as garantias de se poder
comprar casa ou poder arrendar uma casa, os valores são valores diferentes daqueles que eram há 20 anos ou na nossa altura, pelo menos. Mas na verdade, se recuarmos muitos anos, aos nossos pais também era muito difícil comprar em casa, e com taxas de juros de 2 dígitos e, aliás... Um cenário bastante diferente do atual, para pior, não é? Pior, é verdade, as pessoas esquecem-se disso. Eu tive a olhar para esses números há pouquíssimo tempo e realmente pensei que realmente é mesmo interessante analisar esta evolução. Mas os mais jovens estão a viver hoje com desafios diferentes daqueles que nós tivemos e até, enfim, a geração antes da nossa, mas eu acredito que apesar de serem mais tarde, casa dos pais, nós sabemos isso e também tivemos a analisar esses dados há pouco tempo, há soluções agora que também não existiam antes. Há situações onde existem estes espaços de co-living e estes espaços onde se podem fazer o share de apartamentos entre várias pessoas. Há conceitos agora novos de imobiliário que também estão a dar aqui uma nova dinâmica ao tema do imobiliário para os jovens. Portanto, eu acredito também que vão sempre aparecendo algumas soluções, mas há alguns temas que nós efetivamente não conseguimos fugir, não é? Que é o tema das taxas de juro e dos financiamentos e dos valores das rendas, que efetivamente são mais desafiantes. E aí eu acho que temos que trabalhar mesmo no futuro, olhar bem para isso, porque temos que conseguir arranjar condições para resolver este tema. Proporcionar casa a todos, não é? E o que nós sabemos é que não vão ser medidas com efeitos num ano ou 2, são medidas que vão... O mercado imobiliário demora sempre um pouco mais a produzir efeito, não é? Sim, são ciclos longos e pronto, e nós temos que saber que as medidas que tomamos agora vão ter o seu impacto bem mais à frente. Patrícia, mesmo para terminar, não podemos deixar de olhar um pouco para o futuro. Tivemos aqui a fazer um balanço, olhar para o passado, um pouco para o futuro, que é, no final de contas, o que é que será que podemos esperar para este segundo semestre do ano, se é que a bola de cristal está disponível? Então, eu diria que há uns meses eu estaria, enfim, mais renitente nessa questão e hoje eu estou mais confiante. Eu acredito que nós vamos ter aqui mais uma subida de juros. 25 pontos. Sim, 25 pontos. Eu acho que ainda vamos ter aqui mais este desafio, mas depois eu acredito que a partir do final deste ano, princípio do próximo, vamos começar a assistir aqui a alguma melhoria e acredito que já a partir do segundo, eu diria, a partir do segundo trimestre de 2024 vamos começar já a entrar em alguma estabilização e eu sou muito, muito otimista com o nosso setor imobiliário, portanto eu acredito que nós vamos entrar aqui numa nova boa fase. Agora, sabemos é que vamos ter que trabalhar muito a oferta e vamos ter que criar aqui condições para que haja oferta nova no mercado e oferta para os vários segmentos da procura. Portanto, é aí que nós vamos continuar a trabalhar. Obrigada, Patrícia. Este foi, no final de contas, com Patrícia Barão, responsável do Departamento Residencial da JLL Portugal. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.